Ok. Essa aqui é a atividade do cadastro, a atividade que utiliza herança, que utiliza mapa, que vai utilizar de tudo um pouquinho. Em termos de código, ela é uma atividade pequena, mas como acaba entrelaçando todos os conceitos ao mesmo tempo, ela acaba que não é uma atividade tão trivial. Por isso que a gente vai estar aqui olhando junto o que é o objetivo dela. Tá? Então, ela está lá no repositório como a 013. Então, a gente vai fazer uma agência bancária simplificada. A agência deve ser capaz de cadastrar um cliente e cada novo cliente inicia com a conta poupança e com a conta corrente. Então, qual a diferença da conta poupança e da conta corrente? A conta poupança, ela rende juros toda vez que vira o mês, então ela aumenta de valor. E a conta corrente, ela recebe uma taxa administrativa. Então, se você tem R$100 na conta poupança e R$100 na conta corrente, quando virar o mês, os teus R$100 na conta poupança vão virar R$101, e os teus R$100 na conta corrente, supondo que a taxa de administração é, sei lá, R$3, vão virar 97. Fora isso, elas funcionam da mesma forma. Você consegue sacar, depositar, transferir de uma conta para outra. Tá? Então, vamos entender como é que é o processo de organização dos dados em camadas. A tua agência bancária, tá? A tua agência bancária, ela guarda as contas e ela guarda os clientes. Aqui, ó. As accounts e os clientes. Como a conta tem um número que é único para cada conta, ao invés de guardar no vetor, você vai guardar num mapa. Um mapa de número da conta, que é um inteiro, para o objeto conta que você está guardando. E o cliente é da mesma forma. Um mapa de string, que seria o nome do cliente, o CPF do cliente, o identificador do cliente para o objeto do cliente. Então, o banco, ele é responsável por guardar a lista de contas e a lista de clientes. Quando eu falo de lista aqui, eu estou falando de quantitativo, né? Mas ele guarda numa estrutura de dados chamado mapa. Vamos lá. O que é o processo de adicionar um cliente na agência? Tá? Então, vamos pensar no processo de adicionar um cliente. Eu recebo um nome, um ID de um cliente que eu quero adicionar na agência. Passo 1. Esse ID está disponível? Será que já tem outro cliente com esse nome? Se não tiver, beleza, eu crio um cliente com esse nome, como se fosse um nickname ou então um username, só que tem que ser único, tá certo? Então, quando você tenta cadastrar uma pessoa, sei lá, com esse CPF, o teu sistema tem que dizer, ei, eu não posso criar uma nova conta para esse CPF porque já existe uma conta para esse CPF. Então, adicionar um cliente significa que tem que ser um cliente novo. Então, passo 1, verificar se esse ID está disponível. Se estiver disponível, a gente vai fazer em 2 etapas. Primeira etapa, eu crio um objeto cliente e armazeno na lista de clientes. E agora eu tenho que fazer as costuras. Eu tenho que criar para esse cliente recém-ingressado no banco uma conta corrente e uma conta conjunta. Automaticamente, quando você entra na maior parte dos bancos, você já recebe as 2 coisas que estão vinculadas no seu cartão. Um ID de cliente e 2 contas. Uma conta corrente e uma conta conjunta. Essas 2 contas que você vai criar, eles vão estar aqui, vão estar guardadas no mapa de contas. Então, imaginei que seria a conta 01 e 02. Conta 01 seria uma conta poupança. Eu falei conta conjunta, foi? Conta corrente e conta poupança. Então, falei certo. Conta corrente e conta poupança. Então, pronto. O processo de adicionar um cliente seria esse. Verificar se o objeto existe. Se não existir, você cria o cliente. E aí você cria 2 contas e vincula essas contas com esse cliente. O que seria um vínculo? O cliente conhece as suas contas. O cliente tem uma lista de contas. E a conta, está vendo aqui, sabe qual é, de quem ela se refere. A conta sabe que ela é uma conta desse cliente.
Então, esse seria o processo de costura. Ei, estou criando duas contas, nessas contas, o ID do cliente vai ser esse cliente, e essas duas contas eu vou jogar para dentro do cliente. Então, a gente está fazendo uma costurinha de todos os objetos. Essas contas pertencem a esse cliente, e essas contas têm o ID do cliente, e o cliente guarda o objeto dessas duas contas. E fica tudo armazenado dentro do banco. Tudo bem? Então, basicamente, esse é o método mais complexo do processo, que é o método que faz todos os vínculos, é o processo de adicionar um cliente. Por quê? Porque aqui a gente não vai fazer as adições das contas individuais, como se eu pudesse ficar abrindo várias contas correntes ou ficar abrindo várias contas poupanças, não. É uma conta poupança e uma conta corrente para cada cliente, que são abertas e vinculadas no momento em que o cliente é criado. E pronto. Tá? Onde é que fica o processo de herança nesse jogo todo? Contas correntes, checking account, e contas poupanças, savings account, eles derivam de conta. Então, tudo que é comum a ambas as contas vai estar aqui. Ou seja, conta tem saque, withdrawal, conta tem depósito, né, para colocar o dinheiro deposit, entendeu? Conta tem transferência, onde eu consigo mover de uma conta para outra conta. Eu posso pedir qual é o saldo, pedir o ID do cliente, pedir tudo. O que é diferente de uma conta para outra conta? Está aqui o método, vocês conseguem ler? Atualização mensal. Então, todas as contas têm um método chamado atualização mensal. Mas essa conta aqui, que a gente chama ela de... Como é que a gente chama a conta que não pode ser instanciada, criada? Abstrata, perfeito. Esse objeto aqui, essa classe que é abstrata, ela não pode ser instanciada porque fica faltando um pedaço. A atualização mensal, ela só vai ser resolvida aqui nas suas classes filhas. A conta corrente vai sobrescrever o único método que ela precisa para existir, que é o quê? A atualização mensal. Então, quando eu rodar o método de atualização mensal na conta corrente, ela vai aumentar, sei lá, de 1%. Então, se era R$100, passa a R$61. E a atualização mensal da conta corrente vai ser, no caso, tirar o dinheiro, né? Se tinha R$100, vai para R$95. Mas fora isso, todo o resto é igual. Por quê? Porque eles estão implementados aqui embaixo no que é comum das duas contas, que seria a superclasse da classe conta. Então, vamos ver agora em funcionamento. Tá? Então, iniciei o meu banco, não tem nenhum cliente, não tem nada, e eu vou adicionar um novo cliente na conta, o Almir, vou criar a Júlia e vou criar a Maria. Na hora que eu crio os 3 clientes, agora eu tenho 3 clientes no banco e tenho quantas contas criadas nesse banco? 6, perfeito. E se eu pedir para mostrar todas as contas, o que é que ele tem que me mostrar? Os meus clientes são o Almir, que tem as contas 0 e 1, a Júlia, que tem as contas 2 e 3, e a Maria, que tem as contas 4 e 5, já que são criadas na sequência. Se eu pedir para ele me listar todas as contas que foram cadastradas no banco, a conta 0 pertence ao Almir, não tem nenhum dinheiro e é uma conta corrente. E a conta 1 foi criada também para o Almir e é uma conta poupança. Porque quando eu crio um cliente, eu crio as duas contas e faço o vínculo cruzado. Então, o Almir sabe que ele tem as contas 0 e 1 e a conta 0 sabe que ela pertence ao Almir. Tudo bem? E aqui eu tenho todas as contas. A partir desse momento, eu já posso fazer as operações, porque eu já tenho as contas cadastradas e cada conta tem o seu índice único. Então, por exemplo, se eu tentar fazer um depósito de 0, um depósito na conta 0 de R$100, qual é o processo? Conta 0. Existe conta 0? Onde é que eu vou procurar isso? Na lista de contas, que está onde? Que está na classe do banco. O banco tem uma lista de contas e tem uma lista de clientes. Oi.
a diferença entre o cliente é estático e o poupança é que vai atualizando. Não, no banco, normalmente, a conta corrente, ela é igual à conta poupança. A diferença é que quando você deixa o dinheiro na poupança, ele rende um trisco de nada, todo mês. É a diferenciação lógica. E a conta corrente, ela não rende nada. E aí, normalmente, você tem um limite maior de operações, tem umas pequenas diferenças, entendeu? No nosso caso, a diferença vai se dar só aqui. Quando eu quiser fazer, cadê, depósito e saque, não faz diferença de qual a conta que eu estou manipulando, porque as duas se comportam da mesma forma, porque elas vão puxar da mesma implementação. A implementação está feita lá na classe conta, ok? Só que a implementação de depósito e saque é feita na classe Pai, na classe conta, exatamente. Onde é que muda a diferença? Quando eu pedi aqui para o banco fazer, quando eu pedi para o banco rodar o update mensal, o banco vai passar por todas as suas contas, tá vendo aqui? Eu vou rodar aqui o método update do banco, o update mensal. O banco vai passar por todas as suas classes conta, todos os seus objetos conta, sem se preocupar com o que o objeto é, e vai chamar o método atualização mensal desse objeto. E aí, por conta do polimorfismo, se esse objeto for uma conta corrente, ele vai rodar o método de conta corrente. Se ele for um método de conta poupança, se ele for um objeto de conta poupança, ele vai rodar o método de conta poupança. O banco não precisa aqui no método atualização mensal saber com que tipo de conta ele está lidando. Simplesmente faz o for e manda todas as contas rodarem o seu próprio método de atualização mensal. E aí o polimorfismo fica escondido aqui dentro, só isso. A mesma coisa para o cliente. O cliente não precisa ter uma lista de contas correntes e uma lista de contas poupanças. O que é que o cliente tem? Uma lista de contas. Não interessa para ele quais. Isso permitiria que ele tivesse duas contas correntes, duas contas poupança, uma conta salário, uma conta, sei lá, o que ele quisesse ter. Que está tudo escondido abaixo da camada do polimorfismo. Entendeu? Ele usa como é que ele sabe qual é a Tá, isso é parte do próprio polimorfismo. Quando você tem um monte de animais dentro de um saco, de uma jaula, de não sei lá o quê, você precisa de uma interface comum para todos eles. A interface comum seria que você pediria para eles fazerem barulho. O fazer barulho estaria aqui na classe animal, mas a implementação do fazer barulho estaria no tipo específico de cada animal. A mesma coisa aqui, o banco vai rodar para todos os objetos o método atualização mensal, sem precisar saber o que esse objeto é. E aí cada objeto vai ter o seu próprio corpo implementado. Porque quando você joga dentro da conta, você vai estar jogando uma conta corrente, você vai estar criando uma conta poupança. Então vamos só... Exatamente. Vamos só tentar olhar para o método mais importante, que seria o adicionar cliente. Ok? E aí eu receberia aqui o nome do cliente. Vamos só olhar aqui para o método mais importante para ver como seria a cara dele. Então vamos lá. Pensando em etapas. Ok? Então a minha primeira parte seria verificar se nome já existe. Ou seja, verificar se não existe cliente dobrado. Se não existir, né? Cria objeto cliente e armazena no mapa. Ok, cria um objeto, armazena aí no mapa. Ok. Para esse objeto cliente, agora eu tenho que criar duas contas. Então, é porque são algoritmos muito padrões, né? Se não existir, cria... Beleza.
Se já existir, não tem o que fazer. Então, eu vou colocar assim. Se já existir, retorne. Se não existir, cria... Não. Se eu cair aqui, é porque ele não existe. Então, cria o objeto e armazena no mapa. Cria uma conta corrente para esse nome. Adiciona. Essa conta que eu acabei de criar, eu vou ter que adicionar em 2 lugares. Adiciona a conta no mapa da agência. Adiciona a conta na lista desse cliente. Então, a conta está salva em 2 lugares. Ela está na agência e ela está no cliente. O mesmo objeto vinculado em 2 locais. Tá? Isso eu fiz para a conta corrente. Agora eu vou fazer o quê? Para a conta poupança. Cria uma conta poupança para esse nome. Adiciona a conta poupança no mapa da agência. E adiciona a conta na lista do cliente. Então, agora o cliente tem na lista dele tanto a conta corrente como a conta poupança, e no mapa da agência tem tanto a conta corrente como a conta poupança. Então, eu tenho todos os vínculos direitinho. Por que que quando eu mando rodar o update mensal, por exemplo, o update mensal seria simples como update mensal. Seria o quê? Para todas as contas do mapa de contas, ou então, falando já em código, né? Para cada conta de des.contas.values, conta.update mensal. Porque contas não é um mapa, então para conseguir os objetos, as chaves eu seria o keys e os objetos armazenados seriam os values. Então, para todos os objetos armazenados, conta.update mensal. Se eu tiver criado uma conta corrente, ele vai rodar o código do conta corrente. Se eu tiver criado uma conta poupança, ele vai rodar o código da conta poupança. Então, como é que ficaria aqui se a gente começasse a trocar isso por código? Verificar se já existe. Se clientes, né? Clientes.has, se tem esse nome. Se ele já tem esse nome, eu aviso que já tem esse nome e retorno. Amanhã a gente vai ver a sessão, tá? Ok? Passo 2. Criar um novo cliente. Como é que eu coloco um objeto dentro do mapa? 7, né? Nesse nome, eu vou adicionar esse cliente. Beleza, então eu já criei o cliente e joguei para dentro do mapa. Agora eu tenho que criar as contas. Como é que eu crio uma conta? Então eu vou chamar ela de corrente. Seria uma nova conta corrente. Qual é o ID da conta? O mapa ele está registrando aqui os IDs em sequência. A gente já viu esse ID, né? Toda vez que eu crio um novo ID, eu incremento. Ou eu não trabalho com vocês essa ideia de um ID sequencial? Não, né? Então, a conta, tá certo? A classe banco aqui no caso, ela vai precisar usar os números das contas em sequência. Então, ela vai precisar guardar e lembrar qual foi o número que ela deu para a última conta. Porque a próxima conta que ela vai abrir tem que ser um número a mais. Então, eu vou salvar isso daqui como, por exemplo, uma variável NetID. Então, a primeira conta vai ter número 0. E aí eu incremento isso daqui, porque aí a segunda conta vai ter número 1. Aí toda vez que eu criar uma nova conta, eu uso esse número e crio um número a mais para a próxima. Então, eu acabei de criar uma conta corrente com esse nome e esse ID, e depois eu incremento o ID.
ID, mais. Acabei de criar uma conta corrente aqui, com esse ID. Só que lembra, a conta, ela tem duas ações, é o quê? Eu vou criar a conta, adicionar nas contas da agência e adicionar no cliente. São dois vínculos. Então, para adicionar na agência, qual é a chave da conta na agência? O ID dela. Então, desse ponto contas, ponto 7, nesse ID, esse objeto. O objeto que eu acabei de criar, eu coloquei vinculado com o ID do objeto. E essa mesma conta tem que ir para onde? Para o cliente, né? O cliente que eu joguei aqui dentro, como é que eu pego ele, né? Desse ponto clientes.get e aí vai adicionar a conta. Ou então eu poderia só colocar ele no final. Crio o cliente, não a forma que eu criei a conta, né? Cliente recebe meu cliente. E aí eu adiciono. Você vê toda a costura. Criei um cliente, coloquei ele dentro do mapa de clientes, criei a conta, coloquei ela dentro do mapa de contas, vinculei ela com o cliente. Fiz todos os passozinhos para a costura ficar inteirinha. Isso aqui eu fiz para a conta corrente. Agora eu vou fazer todos esses passos para a conta poupança. Por causa dessa linha aqui, eu sei que a conta poupança vai ter um número a mais do que a conta que eu acabei de criar. E aí eu tenho todo o processo da costura. Ok? Então, vamos prestar atenção numa coisa aqui, tá? Esse aqui está reclamando, então deixa eu só criar aqui para ele não reclamar. Clientes é um mapa de cliente e contas é um mapa de número conta. Classe cliente, deixar aqui vazio. Ele vai reclamar de algumas coisas, mas tudo bem. Tá. Eu não vou fazer aqui a outra parte, mas vamos lá. Criei esse cliente bem aqui, adicionei esse cliente dentro do mapa da agência. Quando eu colocar uma conta nesse objeto, eu também estou colocando no objeto que eu guardei dentro da agência. Bora lá que a pergunta ela tem camadas. Criei o cliente e coloquei esse objeto dentro do mapa da agência. Depois, esse objeto que eu tenho ele aqui fora, eu adicionei uma conta nele. A conta que eu guardei dentro da agência, ela foi modificada? Vamos lá. Tudo que é novo causa essa estranheza mesmo e a gente está se sentindo no vácuo. Mas vamos aos pouquinhos caminhar. Você criou um cliente bem aqui, linha 18. Cliente criado. Ok? Criou objeto cliente. Passo 1. Passo 2. O que foi que esse aqui? Adicionou no map da agência. Beleza. No passo 3, criou conta. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho mais. Beleza. O que foi que você fez aqui no passo 4? Adicionou no map da agência. Só que são dois maps, né? Um map de cliente e um map de conta. E o passo 5, você adicionou a conta no cliente, nesse cliente. A pergunta é, o cliente que foi guardado no mapa da agência foi modificado?
O objeto cliente é um só. É um só. Eu só tenho um objeto cliente. A diferença é que ele está referenciado por duas variáveis. Ele tanto, o mesmo objeto está dentro do mapa da agência e o mesmo objeto está referenciado por essa variável aqui. Eu posso ter um objeto sendo visto, sendo acessado de vários lugares diferentes. Por exemplo, eu tenho a mesma conta agora, podendo ser encontrada de duas formas diferentes. Como? Não, não é o ID. O que está no mapa da agência é o objeto cliente. É o endereço dele lá. Quando acabar esse método, essa variável aqui vai desaparecer. Mas o mapa da agência não. Então é como se fosse o endereço do objeto do cliente. Eu consigo chegar na conta por dois caminhos. Qual seria o primeiro caminho? Verificar se uma conta existe. Eu poderia pesquisar em todos os clientes se aquela conta existe, né? Olho no cliente, dentro do cliente eu olho a conta. Ou eu poderia também diretamente pela lista de contas. Tá? Então vocês têm que pensar que aquela conta é um único objeto. Entendeu? Esse objeto tem vários caminhos de chegar nele. Posso achar esse objeto olhando no mapa de contas e posso achar esse objeto olhando cliente por cliente e dentro do cliente olhando as contas dos clientes. Mas no fundo o objeto é um só. O bloco de memória daquela conta 5 é um só. Então, se eu entrar na conta 5, não interessa de por onde eu chegue nela e modificar o saldo daquela conta, aquele objeto vai ser modificado. Não importa por onde eu for navegar ou encontrá-lo, vai ser o mesmo objeto. Tudo bem? Ok? Então, a gente tem que agora, nas próximas atividades, estar olhando para isso. Os objetos eles vão estar armazenados em algum lugar, e nós vamos ter formas diferentes de acessar os objetos, apagar os objetos, encontrar os objetos. Mas lá para montar o cliente modificou, né? Não modifiquei, eu coloquei em um outro local onde eu posso encontrá-la. Entendeu? Então é o mesmo objeto que está sendo encontrado a partir de dois caminhos diferentes. Tudo bem? Pronto. Então, essa atividade era isso. O que é que as outras coisas? Pequenas lógicas de programação. Por exemplo, o método sacar. Você vai verificar se tem dinheiro na conta. Método transferir. Você vai receber duas contas. Vai ser fazer toda a lógica de transferir vai de uma conta para outra conta. Então, vamos imaginar aqui como seria o método transferir. Ó, você está pensando na agência. Então, como seria o método transferir pensando na agência? ID origem, que é um number, ID destino, que é um number, e um valor, que é um number. Quero copiar te dando, soprando para vocês, não. Tenho duas informações. Ele está pedindo para eu transferir da conta 3 para a conta 10, R$50. Eu começo sabendo só dos números da conta. Eu não tenho nada mais do que isso. Da conta 3 para a conta 10, R$50. Quais os próximos passos? Primeiro eu tenho que encontrar a conta 3. Porque eu começo só com o número da conta. Como é que eu acho a conta 3? Onde é que ela está? Na lista de contas. Então, eu teria que dar ali um get, né? Então, eu faria this.contas.get e D de origem. Então, vou primeiro procurar a conta 3. Então a minha conta de origem seria isso daqui. Vou caçar. Só que isso daqui pode dar o seu próprio erro, que é o quê? O meu get ele pode retornar a conta ou undefined. Se ele retornar undefined, significa que essa conta não existe. E aí seria o primeiro caso de erro, né? Tratar conta origem não existe.
Supondo que você passa o primeiro passo, seria fazer o quê? Você tem conta no destino, porque você não pode transferir para alguém, porque se alguém você não pode transferir para uma conta que não existe. Aí então você vai no mesmo processo, conta de destino existe? Aí você vai procurar e verificar se a conta de destino existe. As duas contas existindo, aí você vai para o terceiro passo, que é fazer a transferência. Só que a lógica da transferência não está na agência. A lógica da transferência está na conta. Só que para poder rodar esse método aqui, você precisaria da primeira conta, que é quem faz a transferência, da segunda conta, que é quem recebe a transferência, e do valor, que é o valor para ser feita a transferência. Então aqui você faria conta de origem, ponto transferido, conta destino. Porque é dentro do transferir do método conta que vai ter as verificações. Então, se a gente fosse olhar aqui para o método conta, como seria aqui o transferir? Conta, destino, conta e valor. Qual seria a lógica aqui no transferir? Eu vou transferir do DES, que é de onde sai o dinheiro, para o other, para o outro, para a conta de destino. Então, onde é que eu vou verificar se tem saldo? Na conta de destino ou no DES? No DES. Então, eu faria o teste, Se o saldo do DES for suficiente para o valor, eu tiro do DES e adiciono no destino. A lógica está aqui dentro. Ok? Estão vendo que o nosso processozinho é em camadas. Se você for olhar cada pedacinho, o pedacinho ele não é complicado. O pedacinho é pequenininho, o transferir é só um if. Mas a gente foi caminhando na disciplina para conseguir enxergar todos os pedacinhos se juntando. Você vai ver que esse código inteiro não tem uniforme. Por quê? Porque o mapa ele já esconde todos os processos de eu caçar, buscar, verificar se ele existe ou se ele não existe. Está tudo escondido debaixo dos mapas. E aí as lógicas estão escondidas debaixo das contas. As diferenças de um para o outro estão escondidas dentro do update mensal. Tudo bem? Então, esse projeto, ele não é difícil, as partes difíceis, basicamente eu fiz aqui com vocês, ele é só o processo de montar o quebra-cabeça aos pouquinhos. Então a sugestão é a mesma que eu faço para todos os projetos. Não tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Cria o banco, cria o mapa de clientes, adiciona só o cliente, faz o toString e pronto. E faz adicionar os clientes. Aí depois que você tem os clientes funcionando direitinho, aí você adiciona a conta. Aí você vai ter as contas, aí depois você numera as contas, para as contas ficarem numeradas. Conseguiu criar as contas já encaixam direitinho, o cliente já tem as contas, só aí que você precisa ir para a lógica das contas. Só aí que você precisa fazer a lógica de sacar, a lógica de transferir, a lógica de depositar. Então, pedacinho por pedacinho. Depois de você ter tudo isso, aí você vai para o último método, que é o que precisaria da herança, que seria a atualização mensal. Aí só depois, a última camada, o último passo, é a atualização mensal, que é a chamada em cadeia, para atualizar todas as contas. Para fazer o outro, não precisava da Não precisa. A atualização mensal é basicamente a última camada, que você pegaria todas as contas aqui, ao mês, R$5 na conta corrente, R$200 na conta poupança. Quando você chamar a atualização mensal, olha como é que vai ficar. Os R$5 vão virar menos R$15, que é R$10 de taxa, e os R$200 vão virar 202, que é 1% de lucro, de rendimento, na verdade. Então é basicamente isso. Você vai rodar,
o próprio método de atualização mensal de cada uma das contas e ela vai se atualizar de acordo com o seu próprio código. Ok? Então, não é para ser uma atividade complexa se você conseguir fazer em pequenas camadas e utilizar, você pode até utilizar o vídeo, não vou mandar o código, mas vocês vão ter o vídeo, para ir tentando seguir essa lógicazinha de fazer as costuras. O que é que vai dar confusão na cabeça de vocês? Todo esse monte de link, né? Porque guarda uma coisa no canto, guarda outra coisa no outro, e aí um é desse, o outro é order, e aí esse daqui é desse cara e esse daqui é do outro. Por quê? Porque é tudo muito novo e na cabeça de vocês ainda não é sólido, fica assim, tudo muito esfumaçado, muito nebuloso. Mas conforme vocês forem tentando fazer, eles vão ver que as coisas começam a obrigatoriamente se encaixar, porque senão vai ficar vermelho assim. Vai ser 0,3. Mais 3. Temos mais 3 até terminar o semestre.